Olá! Todos os anos, a ONU integra jovens pesquisadores de todo o mundo para um debate de temas cruciais ao futuro da humanidade. Malumota. Isso, Silvia. E a professora Kimberly Digolin, do curso de Relações Internacionais da Unip, está em Genebra, dentro da ONU, ela que faz parte desse programa de estudos de pós-graduação da Organização das Nações Unidas. E essa conexão é importante porque ela vai explicar para a gente os tópicos principais, os tópicos essenciais ou relevantes para o mundo de hoje. Professora Kimberly está no centro desse debate. Muito obrigada pelo seu tempo e obrigada por estar aqui com a gente nessa conversa, Kimberly. Olá, eu que agradeço o convite. É um prazer e sempre uma honra conversar e poder trazer esses assuntos para a Unip também. Ô, Kimberly, você está nesse programa há quanto tempo e como é que funciona esse programa que você faz parte? O programa teve início no dia 1º de julho. Ele tem um total de 2 semanas, de segunda a sexta-feira. Então são 10 encontros no total, é uma agenda bastante intensa, das 9 da manhã até as 6 da tarde, todos os dias, e o programa, na verdade, ele é a iniciativa mais longa, a iniciativa educacional mais longa da ONU. A primeira edição foi ainda nos anos 1960, então esse ano é a 62ª edição, já estamos na edição de número 62, e o propósito é reunir jovens pesquisadores de todo o mundo, estudantes de pós-graduação, seja do mestrado ou do doutorado, reuni-los para debater assuntos relacionados com a ONU, conhecer um pouco mais as instituições e também debater recomendações para que a ONU possa alcançar os seus objetivos de modo mais eficaz, de modo mais eficiente. Ô, Kimberly, e qual que é a programação, né? Quais são os objetivos desse ano? Nós estamos nesse momento gravando a entrevista em 2024. Qual assunto, qual tema está na ordem do dia? Esse eu acho que está sendo, e não é só porque eu estou aqui, mas eu acho que essa edição está sendo uma das mais importantes, porque em alguns meses, agora em setembro de 2024, vai acontecer a Cúpula do Futuro, em Nova York. E é um debate que está sendo muito esperado, tem sido um esforço muito grande de debater os rascunhos desses debates e reuniões e eventuais resoluções, porque essa cúpula do futuro é o que vai estabelecer os próximos passos da ONU. Então, é uma iniciativa do secretário-geral da ONU de que os países sentem e debatam o que eles estão entendendo como paz, como alcançar essa paz no futuro e como alcançar de uma forma sustentável, pensando nas próximas gerações também. Então, essa edição ela está sendo toda baseada em volta dessa Our Common Agenda, né, dessa nossa agenda comum para o futuro. E essa agenda ela está dividida em 5 pilares, pensando em economia e financiamento, participação dos jovens na política, inteligência artificial, paz e segurança internacional. Então, nós temos alguns pilares dessa agenda e toda a programação está sendo pensada em torno disso. Então, nós temos diversos especialistas, a programação, como eu disse, bem intensa, mas usualmente de manhã nós conversamos com especialistas, com 2 geralmente, e nós já conversamos com pessoas da ONU Mulheres, já conversamos com o Escritório para Assuntos de Desarmamento, com a Cruz Vermelha, né, várias pessoas, representantes tanto de instituições dentro da ONU, quanto de instituições parceiras também, como a Diplo Foundation e assim por diante. E aí, no período da tarde, todos os dias, esses jovens, somos em 54, eles se reúnem em subgrupos a partir das suas respectivas temáticas de pesquisa, o que eles, né, suas especialidades, e aí nós debatemos tanto os assuntos que nós vimos de manhã, mas também estamos elaborando relatórios com recomendações para serem enviadas depois para esses chefes de estados na cúpula do futuro, para orientar, é uma forma de mostrar um pouco perspectivas de jovens sobre esses temas, já que a ideia é pensar no futuro, nas gerações futuras. Essas recomendações são pensadas por jovens especialistas e indicando eventuais práticas, sejam formais ou informais, sobre cada um desses pilares da nossa agenda comum. Malu, quer dizer que o nosso futuro está sendo preparado pelos jovens? Olha, interessante. É legal, os 5 pilares que esses jovens nos próximos anos vão ter que respeitar. Não é legal isso? E pensar, por exemplo, ela falou ali de temas da paz, né? Como é que eu fico pensando assim, como é que você
pensa nos pilares para a paz, para a questão da mulher, a questão da inteligência artificial, né, Silvia? Quer dizer, e eu acho que do jovem também vem o novo também, né? Não, porque a gente não tem mais jeito. O futuro é com eles, está com eles mesmo, né? Exatamente. O Kimberly, e como é que você fez para participar desse programa? Aí, tendo em vista até as pessoas que estão nos assistindo, né, as pessoas que gostem desse assunto, como é que você fez para chegar até a ONU? Ah, é ótimo. Toda a parte de inscrição é online e as prerrogativas são que você precisa ter mais de 18 anos e precisa estar envolvido em algum programa de pós-graduação, seja mestrado, no meu caso, doutorado e assim por diante. E aí, todo o processo de inscrição e de seleção foi feito online. Alguns documentos, como o passaporte, o seu currículo vitae, carta de motivação, foi pedido também uma carta de recomendação, né? O processo foi parecido com aplicar para uma vaga de emprego. E aí esses documentos eram enviados aqui para o escritório de Genebra, eles passaram alguns meses avaliando. Nessa edição foi um recorde de inscritos, foram mais de 1.800 e 54, na verdade foram 60 selecionados, mas algumas pessoas não puderam vir, então estamos em 54 pessoas aqui, se não me engano, de 42 países diferentes. Inclusive nessa edição nós temos países que nunca tinham participado de nenhuma dessas 62 edições anteriores, né? Tem um colega de Bangladesh que está sendo a primeira pessoa de Bangladesh a participar desse programa. Então a seleção foi toda online, não houve entrevista, mas um ponto que foi necessário também, além dessas documentações, foi um comprovante de que eu era fluente ou em inglês ou em francês. Essa edição está acontecendo toda em inglês, mas eles também aceitavam cartas de recomendação e cartas de motivação escritas em francês também. O Kimberly, a gente está olhando a imagem aqui, você está numa sala poderosa, tem uma plaquinha aí, Kimberly Digolin. Eu imagino você tendo sonhado com isso, porque a gente sonha primeiro. Como é que está sendo essa experiência aí para você, essa vivência? Está muito legal essa imagem que a gente está vendo, né? Não, está sendo incrível. Nos primeiros dias eu entrei emocionada já aqui no escritório, mas eu digo que diminuiu um pouco a emoção no sentido que eu não choro mais ao entrar no escritório aqui da ONU, mas é uma emoção muito grande, porque toda a minha formação foi em relações internacionais, desde a graduação, o mestrado e agora o doutorado também. E, para mim, nascida na Zona Leste de São Paulo, a primeira da família a ter um carimbo no passaporte viajando, poder estar aqui é bastante emocionante e eu sinto como se fosse uma conquista coletiva também, né? Eu estou aqui representando meus estudantes também da Unip, representando familiares, amigos e as gerações futuras, que acho que é uma forma de mostrar que a ONU parece distante, mas ela não é tanto, né? A gente também pode e também deve ocupar esses espaços da ONU. O Kimberly, é incrível, né? Porque assim, os cientistas, os pensadores, eles fazem perguntas, né? E eu imagino assim, você sempre focada nesse mesmo segmento, né? Qual é o assunto que mais te intriga, que você quer fazer perguntas? É uma ótima pergunta, porque aqui a programação tem sido bastante diversa, até de temas que eu não estudo tanto, mas que conversando com os especialistas a gente vai tendo dúvidas e é muito bom ter essa possibilidade de fazer perguntas para eles, por exemplo, sobre desarmamento nuclear. Não é o que eu pesquiso, mas ter essa oportunidade é muito interessante. E eu, de modo específico, a minha pesquisa no doutorado é sobre a incorporação das perspectivas de gênero nas operações de paz da ONU, e o grupo de trabalho em que eu estou trabalhando aqui, né, que eu me reúno com eles toda tarde, é justamente sobre isso. A gente está falando sobre gênero, sobre a agenda Mulheres, Paz e Segurança, debatendo os principais obstáculos que ela encontra e tentando pensar em recomendações para isso. Então tem sido uma experiência muito bacana de poder conversar com outras pessoas que também pesquisam essa agenda, pesquisam eventualmente casos de abusos por capacetes azuis, né, essas questões que estão envolvidas, relacionando gênero, paz e segurança, e poder apresentar recomendações que não só vão ficar no ambiente acadêmico, porque às vezes é uma questão que
por vezes pode até desmotivar, né, a sensação de que nós estamos chovendo no molhado. Eu estou falando e a minha audiência é sempre de pessoas que também pensam da mesma forma, pessoas da academia que sabem das dificuldades, também estão pensando nesses gargalos. Mas aqui a sensação de poder escrever essas recomendações, esses policy briefings, e saber que eles vão estar disponíveis no site da ONU para servirem de referência e serem consultados por todo mundo, mas que eles também vão ser enviados para as comissões permanentes, para os países que vão participar da cúpula do futuro, dos chefes de Estado, é uma sensação muito interessante de não só fazer perguntas, mas de também pensar em eventuais recomendações. Por exemplo, no nosso grupo nós estamos pensando em recomendações como os dados a serem incluídos nesses fact sheets que às vezes são mensais, às vezes são anuais, sobre essa agenda. Então, nesse ano de 2023, quanto foi implementada essa agenda? E esses fact sheets, esses documentos, eles costumam trazer só dados quantitativos, X número de mulheres em tais missões de paz. E, obviamente, um aspecto muito interessante para medir essa implementação, mas nesses relatórios a gente consegue incluir recomendações do tipo, e se nós também colocássemos nesses documentos os cargos que essas mulheres estão ocupando, os recursos que elas possuem e, eventualmente, boas práticas que poderiam ser reproduzidas, né, que poderiam servir de exemplo também. Então, é muito interessante porque eu sempre fui muito curiosa, né, essa minha agenda de pesquisa me motiva bastante de pensar a incorporação de mulheres nesses processos de paz e resolução de conflitos, mas senti que outras pessoas também vão ouvir essas perguntas e que eu também estou podendo contribuir com eventuais recomendações, né. É importante não ser ingênua de achar que todas elas vão ser acatadas amanhã, mas a possibilidade e principalmente esse fervor de continuar recomendando, de não achar que as coisas já estão prontas, o futuro ainda está por ser feito, então de recomendar e de pensar como construir esse futuro desejado. Olha, e são só 2 brasileiras que foram selecionadas para esse encontro anual, né. O Kimberly, como é que você avalia a representação do Brasil em eventos internacionais dessa natureza? Essa eu acho que é uma pergunta super interessante, eu até fui resgatar alguns dados sobre quantos brasileiros já tinham participado aqui antes de mim. E desde 2018, além de nós duas, eu e Jaciele, né, Jaciele é do Recife, que também está aqui participando dessa edição, mas além de nós duas, só teve mais um brasileiro que participou dessas edições desde 2018. E eu acho que isso diz muito sobre a dificuldade que é trazer pessoas que não estão nesse centro de conversas, pessoas para além da Europa. Tanto que uma coisa que eu reparei, eu só consegui participar aqui porque a ONU, esse programa específico, ela não financia nem a viagem, nem a fundação, nem nada. Então eu só pude participar aqui porque eu já estava em Portugal. Eu recebi uma bolsa do governo brasileiro para fazer uma parte do meu doutorado em Portugal, em Coimbra, e de Coimbra para cá eu poderia vir, né. Eu consegui inclusive um voo bastante em conta, olhando ali, pesquisando bastante. Mas eu acho que a representação do Brasil, assim como outros países da América Latina e do Sudeste Asiático e africanos também, tende a ser mais baixa, ou então são de pessoas que nasceram nesses lugares, mas que atualmente estão estudando ou na Europa ou na América do Norte, porque aí a possibilidade de vir, seja pela conversão do dinheiro ou pela proximidade mesmo, né, geográfica, é maior. Então o número de brasileiros não é tão alto quanto poderia ou quanto deveria, seja principalmente por conta disso, pela falta de financiamento da ONU e pela falta de recursos de algumas pessoas para virem para cá. Não é porque os brasileiros não têm o com o que contribuir, muito pelo contrário, né, o Brasil na diplomacia tem uma história de pacifismo e de ações e participação, é muito bem reconhecido e existe um carinho muito grande. Quando eu me apresento aqui e falo que eu sou do Brasil, eu consigo ver os sorrisos, né, então é um país que é muito bem quisto de modo geral. Então não é por falta de pessoas com capacitação, com argumentos e bagagem para debater e estar aqui. São pessoas que, por vezes, não têm as condições financeiras de estar aqui.
Ah, interessante, né, Silvia? A Muito hora que bem. vê o brasileiro, né? Você teve a oportunidade já de morar fora, né, Silvia? Essa questão do brasileiro, acho que a gente faz uma marca diferente, Não, né? que bom que estamos sendo representados dessa forma. Parabéns, realmente parabéns. Mas em nível global, quais seriam os grandes desafios, mas as oportunidades também que o futuro nos reserva em termos de paz e segurança, Kimberly? Esses desafios, eles já vêm sendo endereçados desde a década de 1990, para dizer o mínimo, especialmente depois da Guerra Fria, quando a gente tem uma espécie de mudança de foco. A gente para de pensar a segurança apenas do ponto de vista estatal, apenas do ponto de vista da segurança militar de cada país, mas a gente também incorpora nesses debates sobre política internacional o debate sobre segurança humana, a importância de proteger indivíduos e de pensar a paz para além da ausência de conflitos. Pensar a paz com uma presença de igualdade, de justiça, de participação política, de acesso à educação e à cultura e assim por diante. Eu creio que esses talvez sejam os principais desafios, né, de endereçar a paz para além de uma perspectiva, o que nós costumamos chamar de perspectiva negativa, como a ausência do conflito, mas de entender que a paz, ela demanda uma reflexão um pouco mais profunda sobre quais são as causas desse conflito, e aí, pensando nas causas desse conflito, onde nós queremos chegar nesse futuro. Porque senão é como se a gente ficasse igual a Alice no País das Maravilhas, e o coelhinho lá tentando direcionar, ela pergunta, para onde eu vou? E ele diz, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então é importante, eu acho que a Cúpula do Futuro vai marcar um pouco esse momento de reflexão sobre qual é o futuro que nós queremos construir. O que é essa paz que a gente tanto comenta, que a gente quer ali alcançar. E me parece que esse ainda é um desafio, de entender a paz para além dessa ausência de violência, como tiros, né, e bombas, o que a gente chama de violência direta, e de ampliar um pouco esse debate para pensar não só na ausência dessas guerras, na ausência de tensões armadas, mas para pensar na qualidade de vida das pessoas, ter esse foco no indivíduo, essa segurança humana, e dentro disso analisar grupos de indivíduos que historicamente são marginalizados, entre eles as mulheres, populações de cor, a gente costuma chamar em inglês, né, populações de cor, pessoas racializadas, a depender de religião, algumas nacionalidades, população LGBTQIA+. Então, me parece que talvez esse seja um dos principais desafios, que não é de agora, ele já se arrasta, mas me parece que talvez 2024 seja um momento em que isso tem a chance de ser endereçado de modo um pouco mais direto e de modo um pouco mais conclusivo. O secretário-geral da ONU, atualmente, o português Antônio Guterres, ele vem trabalhando bastante nesse sentido, de pensar a paz e de pensar em metas e parcerias necessárias para essa paz, incluindo questões como meio ambiente, como gênero, participação da juventude, a incorporação de tecnologias nesse processo. O lema é basicamente garantir um futuro de paz em que ninguém seja deixado para trás. Não adianta alguns estarem em paz, alguns participarem politicamente, terem acesso à educação e cultura, se outros não. Então, me parece que esse talvez seja um dos principais desafios e, ao mesmo tempo, um dos principais combustíveis para essa agenda, a possibilidade de repensar o que nós entendemos como paz e de repensar essas atuações e práticas adotadas. O Kimberly, e até que ponto você acha realmente que esses relatórios que vocês vão produzir nesse encontro podem influenciar as discussões dos chefes de Estado nesse próximo encontro do futuro, na Cúpula do Futuro que acontece em setembro? Eu acho que tem essa possibilidade, como eu disse, é importante manter a chama acesa, como Ariano Suassuna falava, eu quero ser um realista esperançoso. Ele falava que otimistas eram pessoas bobas e pessimistas eram muito chatos, então que ele queria ser um realista esperançoso. Então a esperança, eu acho importante que ela se mantenha acesa, mas é importante entender que a esperança não é só sonhar, a esperança demanda ações, demanda práticas. Então, esses relatórios eu acho que envolvem essa vontade que esses jovens pesquisadores têm aqui de agir, de influenciar essas decisões. E eu acho que existe uma possibilidade muito interessante, porque estando aqui em Genebra,
vários países possuem comissões permanentes de representação dos países aqui. Então, tem a comissão do Brasil, tem a comissão da Colômbia e assim por diante. E muitos de nós conseguimos contato com essas comissões, fomos visitar os escritórios, conhecemos os embaixadores e assim por diante. Então, eu acho que essa proximidade física ajuda também de levar esses relatórios diretamente para essas comissões, mas de também o fato desses relatórios dentro da ONU, eles circularem e terem um peso muito maior, é quase como se fosse não tem um telefone sem fio, é uma ligação mais direta com esses representantes na cúpula. O próprio programa é entendido entre as boas práticas que a ONU possui, então eu acho que a chance de ser lido por esses assistentes ou chefes de Estado aumenta bastante, e para além disso, como os relatórios eles ficam disponíveis para todos, não só para chefes de Estado, mas para qualquer um que queira acessar, é uma forma também de pensar na estrutura, mas de olhar essas recomendações e pensar em possíveis incorporações, seja no nível internacional, regional ou local mesmo. Agora, é interessante, Silvia, eu também fico pensando nessa questão da paz e da segurança no caso das mulheres. Claro que aí você está falando de situações vulneráveis, situações difíceis em todo mundo ali, ninguém está ali para lixar a unha, né? É um momento muito difícil que você tem que pensar. Agora, eu fico imaginando a questão das mulheres. Se nós, mulheres, né, estamos nos deparando com situações que puxa vida, aqui foi um ato de machismo. Puxa, o homem. Ainda, verdade. Ainda. A gente se depara a todo momento. E os próprios homens, eu acho que eles também estão se surpreendendo. Puxa, eu estou agindo aqui de uma forma que não é igualitária, né? Agora, eu fico pensando na questão da paz e da segurança no Brasil, em outros países, na América Latina, na Europa, em qualquer lugar do mundo. Como que essa preocupação aumenta, o Kimberly? Porque, assim, para vocês que estão aí estudando, essa questão da mulher, se nós estamos aqui descobrindo no dia a dia, imagina o que não vem à tona, né? Então, eu penso que a questão da mulher, ela é fundamental nesse momento, né, Kimberly? Sim, eu concordo. É um debate que ele vem crescendo já desde de metade do século passado, quando a gente pensa em tipos de feminismos e lutas políticas pela participação de mulheres, ou pela possibilidade de mulheres ocuparem alguns espaços que historicamente lhes eram negados, né? A possibilidade do voto, a possibilidade de ir a uma universidade, de se eleger politicamente como senadora, deputada ou presidente, né? Então, é um debate que já vem se estendendo há um tempo, mas especificamente em relações internacionais, ali no final da década de 90 para cá é que tem crescido. E é muito interessante porque é um tema muito instigante, existe uma comunidade de pessoas que pesquisam gênero e pesquisam participação política de mulheres e assim por diante. No entanto, ainda há um descolamento muito grande entre o que se é debatido, as políticas que são adotadas e o que de fato é implementado, seja com questões de feminicídio. Nós temos agora um arcabouço jurídico muito maior, muito mais profundo, mas ainda existem algumas limitações, né? Algumas delegacias das mulheres, por exemplo, que não funcionam durante o fim de semana e coisas nesse sentido. Então, é um debate que ele vem crescendo e o que me agrada muito é ver ele crescendo, inclusive, entre jovens, assim, pré-adolescentes e adolescentes. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns estudantes que estão atualmente estudando na minha antiga escola do ensino médio e ver a preocupação que existe e que vem desses estudantes, não vem dos professores de trazer esses temas, vem principalmente desses e dessas estudantes que querem fazer coletivos femininos, que querem endereçar questões, fazer cartazes para colar ao longo da escola, algumas campanhas de conscientização no bairro. Então, eu acho que existe um descolamento muito grande ainda entre teoria e prática, mas é um debate que vem crescendo e não vem crescendo apenas da academia para baixo, são os professores que vão falar sobre isso, mas é um debate que vem se tornando cada vez mais inerente, inclusive entre crianças, pré-adolescentes, jovens e assim por diante. E eu acho que a mudança vem daí, né? A gente começa com essas incorporações cotidianas, a mudança, ela não vem de uma vez só. Ela pode vir de cima para baixo, mas ela também pode vir de baixo para cima, no cotidiano,
tanto que existe um conceito de paz cotidiana, né, everyday peace. Então, a paz ela é pensada de forma internacional, mas a gente também pode pensar em práticas cotidianas para a promoção da paz, para a promoção da igualdade, da inclusão, do respeito e assim por diante. O Kimberly, você é professora de Relações Internacionais da Unip, é pesquisadora. Depois dessa experiência que você está vivendo aí, como é que traz tudo isso que você está vivenciando para a sala de aula? Passar essa experiência para esses jovens pesquisadores. E isso já estava até na minha carta de motivação, que era a possibilidade de não só estar aqui em nível individual, mas a possibilidade, o meu anseio de me tornar um ponto focal, uma replicadora, de poder levar o que eu aprendi aqui, inclusive de bases de dados e acessos que eu não conhecia e que alguns estudantes, eu costumo orientar alguns estudantes no curso de Relações Internacionais, então alguns temas que existem mais dados do que eu imaginava. Então, levar esses dados, eventualmente levar contatos de pessoas que trabalham com essas questões para esses estudantes. Eu acho que o networking que se faz aqui é muito interessante e eu fico imaginando, ao longo dessas últimas semanas, a minha cabeça já estava na sala de aula e pensando, essa pessoa aqui saiu do Afeganistão e agora está morando em outro lugar, poderia contribuir de alguma forma em uma fala, gravar um vídeo, mas falar um pouco mais sobre temas que a gente estuda em sala de aula, mas que por vezes a gente acaba um pouco distante na prática. Então, conversar com pessoas que foram refugiadas e hoje trabalham em associações para auxiliar esses refugiados, pessoas que saíram da Ucrânia e estão agora em outros locais, pessoas que estão lidando com a inteligência artificial e pensando em novos projetos de promover essa incorporação e participação mais equitativa, né, em alguns temas. Então, a todo momento, a minha cabeça fica um pouco assim, de aproveitar ao máximo aqui para que isso possa ser repassado, para que isso retorne para o Brasil junto comigo também. Fico tão esperançosa quando eu vejo também. uma coisa assim. De verdade, eu estava olhando para ela, essa vontade, esse otimismo que ela tá de passar, de repassar, né? Isso vai reverberar nos alunos. Então, uma corrente de esperança que a gente pode acreditar que tem aí uma chance de um mundo melhor, Malu Mota. E ela falou uma palavra, replicar, né? Poder replicar, isso é muito interessante, né? Agora, o Kimberly, eu queria entender o seguinte também. Por exemplo, eu tenho lá um sobrinho, um filho, um neto, alguém que esteja interessado e está nesse lugar que você está hoje, né? Porque foi uma caminhada. Por onde que ele deve começar, né? Por exemplo, eu sempre falo que relações internacionais é um assunto que me agrada muito, né? Então, por exemplo, se alguém tem esse mesmo gosto e está na fase de começar a fazer, por onde que ele começa? Que caminhos ele deve seguir? Eu acho que o primeiro passo é talvez perguntar o porquê de fazer relações internacionais. Porque é uma área muito ampla que permite uma atuação em diversos locais, no setor privado, no terceiro setor, como auxiliar político, né, ou eventualmente como diplomata também. Então, talvez se perguntar onde ele gostaria de atuar dentro de relações internacionais, onde essa pessoa jovem gostaria de atuar. E eu iria pelas boas práticas e com exemplos que já existem. Existem alguns canais no YouTube gratuitos que falam sobre relações internacionais, alguns conceitos. A questão do idioma é um ponto bastante importante e para mim sempre foi um ponto de insegurança. Eu nunca pude estudar muito inglês, diferente de outros colegas da graduação que já tinham ido várias vezes para outros países, eram professores, às vezes, de inglês, espanhol e francês, assim por diante. Não era o meu caso, então era uma insegurança muito grande. Existem agora, acho que nos últimos anos principalmente, diversos mecanismos gratuitos, ferramentas gratuitas para treinar, aprender e aprimorar o inglês, o espanhol ou outros idiomas que sejam interessantes. Então, eu acho que a questão do idioma pode ser um bom caminho inicial, a depender da idade da pessoa, né? Nem sempre se tem a idade para começar um estágio, um voluntariado, mas eu acho que pensar o idioma é um ponto muito interessante e talvez entender que fluência no idioma não significa entender perfeitamente, saber todas as palavras a todo momento, toda a conjugação.
Aqui nós temos diversos jovens, cada um com seu sotaque. Então, uma colega que é da Itália, ela fala inglês com sotaque italiano, de vez em quando foge uma palavra, é uma conjugação que não sai tão certa, mas isso, o importante é que seja compreendido. Então, eu acho que se permitir ter essas experiências, ainda que o seu inglês não seja perfeito. É muito difícil ter um inglês perfeito ou um espanhol perfeito. Então, pensar nesse aprimoramento dos idiomas, pensar no inglês, eventualmente no mandarim, espanhol, que a pessoa se sentir mais confortável nesse meio tempo. Eu diria para conversar com pessoas que já estiveram nessas situações. A Unip, por exemplo, no início dos semestres, geralmente tem a semana da Universidade Aberta, onde os coordenadores de cada curso estão ali à disposição para esclarecer dúvidas, ocupar esses espaços, tirar dúvidas, ver as possibilidades, né? E pensar em voluntariados. Existem voluntariados online que você pode fazer da sua casa no tempo que ele for mais fácil, seja de manhã, de tarde, de noite, durante uma semana, um feriado, alguma coisa assim. Eu fui voluntária da ONU Online, fazia algumas transcrições e traduções, e era no tempo que eu conseguia. Eu fiz junto com a minha graduação e com o meu mestrado. Então, nem sempre a gente pode ali estar todo dia, mas se organizando é um excelente ponto no currículo também, essa participação na ONU, pude fazer um estágio na ONU também durante a graduação, pensar nesses voluntariados ou em formas de ganhar experiência, ainda que não esteja trabalhando, que seja com algo que te traz interesse. Existe uma colega aqui que é da Índia e ela montou um projeto dentro da cidade dela que era para promover o acesso a itens de higiene pessoal feminina para todos, porque ainda era um problema ali na região em que ela estava. Então, pensar nas coisas que te causam ou que te instigam, né, que fazem aquela formiguinha dentro da gente se pinicar um pouco e começar a agir nesse sentido. A gente não precisa começar de cima, não precisa dar um passo maior do que a perna. A gente não precisa subir 4 degraus por vez na escada. É importante que a gente suba dentro das nossas limitações na direção que a gente está querendo seguir. Eu acho que as recomendações seriam essas, né? De entender que as inseguranças não são limitantes. Muito bem. Ótimo. Que interessante. Queremos agradecer muito a Kimberly Digolin, ela que é professora de Relações Internacionais da Unip e está nesse momento importante. Parabéns, Kimberly, muito obrigada. Eu agradeço novamente, muito, muito obrigada, e fico à disposição sempre que for necessário, sempre que quiserem, é sempre um prazer. Muito obrigada. Obrigada, viu? Defende a gente aí, tá bom? Tchau. Tchau, querida. Tchau.